Salve pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. Bom, dia 12 de junho foi o dia do Superman. E pra gente não deixar, né, a data passar batido, eu resolvi pegar aqui nos alfarrábios aqui da coleção e trazer uma edição que hoje é considerada, né, rara. Estou falando de O Casamento do Super-Homem. Vem comigo que eu vou abrir esse quadrinho aqui e compartilhar com vocês tudo sobre essa edição. Mas como não poderia deixar de ser, já chega logo para você não esquecer. Já começa logo o vídeo com pé na porta, dedo no like, se inscreve no canal, né? Caso, né, ainda não esteja inscrito. Ativa o sino logo para receber as notificações. Então vamos logo pro quadrinho. E vamos logo aqui mostrar para vocês. Ela foi publicada, né, inicialmente em 1996 e publicada no Brasil apenas em 98. Bom, como bônus, inclusive eu estava mostrando aqui para vocês, né, além do Casamento do Super-Homem, outros, né, personagens famosos aí, tanto na Marvel quanto na DC, também, né, já trocaram alianças. Entre eles, como eu já falei para vocês, né, o Homem-Aranha, no vídeo, né, em que eu falo especificamente também, não apenas sobre o casamento do Homem-Aranha, mas eu falo também sobre uma outra história, né, que mostra uma realidade alternativa. Esses dois vídeos vão ficar também no card. Também temos aqui também os pombinhos Scott Summers e Jean Grey, né, dos X-Men, Ciclope e Garota Marvel, né, que também casaram. Curiosidade, ambos os casamentos já foram desfeitos aqui, tá pela Marvel. E também, para falar também de um outro casamento que não foi desfeito, eu vou fazer uma menção honrosa aqui para o casamento de Red e Sue Richards, que foi devidamente homenageado na edição de Marvels número 2, a parte 2 dela, que foi publicada aqui no Brasil. Feito uma splash page aqui, por ninguém mais ninguém menos que Alex Ross, mostrando todo o staff da Marvel e também, não poderia deixar de ser, os produtores e as grandes personalidades da época. Tem a participação até do John Lennon bem aqui, olha. Então já não é nenhuma novidade isso. Mas o do Quarteto Fantástico e o do Superman se destacam por serem os casamentos mais duradouros, vamos dizer assim. E ele foi publicado, pessoal, como eu falei para vocês, em 96, o que faz com que hoje essa edição tenha mais de 26 anos, né, já que já foi publicada. Detalhe, tá? Ela foi publicada pela Abril Jovem em 98 e desde então, até onde eu sei, puxa, me corrija se eu estiver errado, mas eu fiz uma pesquisa aqui também e eu não achei nenhuma reedição dela, uma edição comemorativa de aniversário e tudo mais. Uma outra curiosidade que cabe aqui, pessoal, mais ou menos o seguinte, tá? Como eu falei para vocês, ela foi publicada em 96, mas os roteiristas, né, os editores da DC na época, eles já tinham uma ideia já de fazer esse casamento do Super-Homem. Só que essa ideia do casamento, ela tinha sido posta na geladeira, porque na época estava estreando aquela famosa série que o Superman o ator era até o Dean Cain, que era As Aventuras de Lois and Clark. E nessa época, justamente, o Warner já era um conglomerado e tudo mais, e devido justamente a essa série, eles planejavam, né, na história da série, que casar os dois em algum momento. E falaram assim, olha, não, guarda isso aí, porque a gente vai usar os quadrinhos também para ajudar, né, a fomentar um pouquinho mais a série e tudo mais. Então quando a gente casar eles na série, a gente casa eles também nos quadrinhos. Aqui a edição brasileira, ela emula o convite que saiu na época da edição gringa e tudo mais, né? Ela saiu com uma série de extras e tudo, dentre eles o convite, e a nossa capa brasileira aqui, ela emula justamente esse convite, que é simplesmente branco, com efeito metalizado no símbolo e no logotipo. Um outro detalhe também, tá? Bem antes, na realidade, estou falando isso de 1992, quando foi posta a ideia na geladeira. Se vocês fizerem as contas aí, teve uma outra história que ficou muito famosa com o Azulão, que foi justamente, já que não podiam casar o Super-Homem, né, o pessoal lá fez o brainstorm, e no meio do brainstorm falou assim, e se a gente matar o Super-Homem? Então, saiu a bendita da história, antes do casamento, mataram o Super-Homem. Aí teve toda a história do retorno dele, né, morte, funeral para um amigo, e ele retornou com mullets.
Sim, meus amigos, não é apenas Fábio Júnior que fica bem de mullets. O Azulão também fica. Então, teve todo um retorno, uma história, e o contexto dela, de 92 até 96, aconteceu também uma outra mega saga na DC, a Noite Final. E após essa história da Noite Final, o Superman ele termina, temporariamente pelo menos, sem poderes. E é nesse contexto aqui que vai começar a história do casamento do Super-Homem. E aqui, pessoal, o roteiro coube a toda a equipe que trabalhava nas acho que eram 4 ou 5 edições do Superman, as edições mensais que saíam do Superman, né, na edição gringa, que era o Superman, The Adventures of Superman, tinha Man of Steel, e tem mais alguma outra, umas outras 2 aí que eu não estou me lembrando, cujo roteiro era comandado por Dan Jurgens, Carl Kelso, Dave Michelini, Louise Simonson e Roger Stern. E, meus amigos, olha o exército que tá aqui comandando as artes. John Byrne com Terry Austin, Kerry Gimel, Jill Kane, Stuart Immonen, Paul Ryan, John Bogdanove, né, um amado e odiado desenhista do Superman, também Tom Gourmet, Dick Giordano, Jim Mooney, Kurt Swan, Al Plastino, Barry Kitson, Ron Franz e, claro, John Jurgens com Jerry Ordway na arte final. Cores Glenn Whitmore, letras Ilya Mitsunaga, sempre onipresente de Ilya Mitsunaga. Agradecimentos especiais a Cindy Goff, Superman criado por Jerry Siegel e Joyce Shuster. A história, meus amigos, ela é bem mais do mesmo, né? Vamos levar em consideração, uma edição bem normal, né? Onde nesse inteirinho aqui, pessoal, o Clark e a Lois já tinham terminado o namoro, já tinha aproximadamente 1 ano. E Lois estava literalmente em uma missão, fazendo uma matéria e tudo mais, e estava retornando para Metrópolis. Aqui existe uma pegadinha, né? Eles começam aqui com a arte de John Byrne, né? Com a Lois Lane num belo vestido de noiva. Só para mostrar logo na virada de página que na realidade ela está montando uma armadilha, né? Para um bandidão chamado Naga. O Naga estava caidinho por ela, ia casar em pleno voo, e ela conseguiu, não me perguntem como, dominar todo mundo na base da porrada. Conseguiu dominar inclusive o próprio piloto e fez ele pousar, né, em Metrópolis. Nesse inteirinho aqui, pessoal, vale situar a galera, o Clark Kent ele era editor interino, já que o Perry White, né, que foi o eterno editor, né, o diretor do jornal do Clarim Diário, Planeta Diário, ele estava se tratando de câncer no pulmão. Então, vemos Clark aqui assumindo o seu escritório. Pessoal, quando ela chega, ela não sabia nem que o próprio Perry White estava com câncer e muito menos que o Clark Kent era justamente o editor interino. E se surpreende também ao descobrir que ele está vulnerável, né? Está sem poderes. E, obviamente, o Clark pede ela em noivado e ela claramente aceita. Então, meus amigos, a partir daí, literalmente parece que a gente está no episódio das aventuras de Lois e Clark. Aí aqui vai ter a história do preparativo do noivo, onde ele sai com o pai para comprar um terno novo. Vai ter o chá de casa nova. Obviamente vamos ter o eterno conflito, né, do pretendente do Clark com o seu futuro sogro, que é o Coronel Sam, que para variar não gosta do Clark. Teste de vestido de noiva de Lois Lane. E, meus amigos, aqui, na ausência de um vilão, vai ter participação aqui especial de todo mundo que vocês imaginarem aí do universo do Superman. Onde nós vamos ver, inclusive, também a última tentação do Superman, né, onde a heroína máxima faz o último e derradeiro convite dele para que se unirem, né, e formarem um par perfeito. Isso, claramente, até ela descobrir que ele perdeu os poderes e ela vai embora indignada, dizendo que ela jamais casaria com um ser humano normal. Temos encontro dos sogros, tem a despedida de solteiro no bar do Bibo, que não pode faltar, com direito, inclusive, a briga de bar, com motoqueiros invadindo
né, pela porta e pelas janelas, o bar do Bibo. Temos também, né, a despedida de solteira de Lois Lane. Sim, meus amigos, também tem aqui a busca do casal por um apartamento, né? Afinal de contas, quem casa quer casa. Temos a participação, inclusive, até do Batman, né, pessoal? Que aparece aqui, né, para não apenas salvar o Superman de uma enrascada, já que ele está sem poderes, se metendo em confusão, e para oferecer um presente derradeiro, que ele diz que é surpresa. Na realidade, são dois presentes, porque ele avisa também que enquanto Superman está sem poderes e está, né, casando, ele acionou uma força-tarefa para proteger Metrópolis, né, durante a ausência dele, que é simplesmente a Liga da Justiça. E ele deixou também um outro presente ali, matreiro, que simplesmente o apartamento que eles estavam querendo e estava muito caro, coincidentemente faz parte, né, do conglomerado, né, da família Wayne, e é um presente na realidade que o Batman dá pro Clark. Aí tem também o reaparecimento, né, de vários amigos, como Jimmy Olsen, e claro, né, faz uma homenagem velada a uma série de situações, né, que aconteceram no passado, né, da história, tanto do Super-Homem quanto do próprio Jimmy Olsen, né, que teve revista própria, né, onde ele teve uma fila corrida de namoradas e, por tabela, ex-namoradas também, e pretendentes a casamento. Então algumas delas, inclusive, aparecem aqui, e eles fazem algumas alusões a isso. Inclusive, pessoal, fica uma outra curiosidade aqui. Não foi apenas em 92 que tiveram essa ideia de casar o Super-Homem com a Lois Lane, não, viu? Isso já tinha acontecido, inclusive, nos quadrinhos, mas quando acontecia, era ou em terras paralelas, ou então eram devaneios, né? Vamos dizer assim, eram histórias, literalmente, praticamente quase que fanfics, né? Que era um sonho, quer seja da Lois, quer seja do Clark, ou seja, acontecia, mas não acontecia também, na verdade. A grande verdade é que os editores, assim como aconteceu no Homem-Aranha, no vídeo do Homem-Aranha, se vocês olharem, prestarem um pouquinho de atenção também, as editoras eles sempre tiveram uma certa resistência em casar os seus personagens, né, com receio de envelhecê-los demais perante o seu público. Então existia um receio também aí com o Super-Homem. Receio esse que caiu por terra justamente com a série, né, As Aventuras de Lois e Clark, que justamente foi em 96 que saiu o episódio, né, com o casamento de Lois e Clark. E nesse mesmo mês, na realidade, saiu também essa edição aqui do casamento do Super-Homem nos quadrinhos, né, uma coisa chamando a outra. Aqui, cara, muito interessante você ver a arte. Se vocês repararem também, pessoal, apesar da quantidade, né, do batalhão de desenhistas, as artes, apesar de distintas, elas não chegam a destoar tanto a ponto de incomodar, né? Não existe uma queda muito grave de qualidade aqui entre uma arte e outra. Para quem estava assistindo falta aqui do Lex Luthor, ele, obviamente, né, ressentido pelo fato de Lois, né, perder um partidão como ele, milionário, e escolher um pé rapado jornalista como Clark Kent, ele fica indignado, mas assiste tudo dos bastidores, como sempre. E como eu falei para vocês, apesar de não existir um vilão na história, existe a participação de alguns. O Mitsuplik é um deles, que aparece só para dizer que também vai acompanhar de perto o casamento do Super-Homem, mas sem atrapalhar dessa vez. Tudo isso preparando, pessoal, para algumas surpresinhas aqui no final, né, que valem aqui uma menção honrosa, que é a participação de muita gente do staff, né, da DC Comics. Eles aproveitaram aqui para botar o pessoal todo do grupo do corpo editorial, antigas pessoas que trabalharam, né, com o personagem, né, na história da DC. Fizeram uma outra homenagem também ao Jerry Siegel, que usaram ele como inspiração. Na realidade aqui o padre, né, que realiza a cerimônia é ele, mas o Joe Shuster também está também aqui nos bastidores aqui, entre um dos convidados ao casamento, né? E aqui já tem uma arte aqui em capa dupla. E o padre de Aristides falando: eu, pelo poder em mim investido, os declaro marido e mulher. E assim, meus amigos, mais uma outra página dupla, dessa vez dando um enfoque maior, né, aos criadores do Super-Homem, as pessoas que já trabalharam, né, na equipe da DC Comics.
E assim, meus amigos, terminamos o review dessa edição, que, como eu falei para vocês, não tem realmente nada de, né, extraordinário nela, a não ser o seu valor histórico. Eu falei para vocês, ela já tem 26 anos e é um dos casamentos que ainda não foram desfeitos pela DC. Com uma pequena, né, um adendo aí, já houveram outras retcons, outras mega sagas, tá, feitas pela DC, em que eles rebutavam o universo e tudo mais, e teve um aí em especial, inclusive, que o Super-Homem ele teve toda a sua origem repaginada, e aí ele retornou na realidade solteiro, onde inclusive ele teve, né, um namoro aí com a Mulher Maravilha. Só que esse Super-Homem, ele faleceu, e a DC ela deu um jeito de trazer o Super-Homem, né, esse Super-Homem aqui, junto com Lois Lane, de volta para o universo, né, da DC, e atualmente, na verdade, segue aí os dois casados aí, e inclusive com um filho, né? Então a história ela tem, né, se mantém ainda, vamos dizer assim, ainda está valendo, tecnicamente, o que mantém aí o seu apelo, né, histórico, e que, poxa, justamente vale aí a indicação para vocês procurarem por ela aí pelos sebos da vida. Ainda é capaz de vocês acharem num preço bem legal, inclusive, viu? E claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sino. Se quiserem, né, que eu traga outras histórias e tudo mais do Super-Homem, como por exemplo, a morte e o retorno dele também, comentem aí no vídeo e tudo mais. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado, né, dessa resenha, vídeo, e até a próxima, pessoal!